uma inscrita, ela me perguntou o seguinte: Thaís, eu orei, tinha a bênção dos meus pais, comecei a namorar e não deu certo. Por que Deus permitiu isso, sendo que eu sempre orei para namorar e casar? Eu já passei por isso, eu tive uma situação, né, assim, eu me converti por causa do relacionamento abusivo e tal, então quando eu orava, eu sempre orava, pai, eu quero, né, me relacionar e casar. E eu acho que toda cristã, ela também almeja isso, né? Ninguém inicia um relacionamento para terminar, principalmente nós que somos cristãos. Eu acho que também qualquer outra pessoa. Ninguém quer passar por uma frustração de um término, né? Penso eu. Mas eu acho que nessas situações em específico, você não deve se perguntar o porquê disso ter acontecido, mas o pra quê. Porque muitas vezes nós vamos enfrentar algumas dificuldades das nossas vidas que a gente não vai entender mesmo. E tem coisas que não precisam ser explicadas. Uma vez que a gente entende que Deus é soberano. Então, assim, isso aconteceu na sua vida, mas não saiu debaixo do controle de Deus. E nem debaixo da vontade de Deus. Foi o Pai que permitiu. O Pai permitiu que você entrasse nesse relacionamento, como também que esse relacionamento terminasse. Mas uma coisa que eu também entendo é que o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. Ninguém. Certamente nesse período, ele pode ter falado algo ao seu coração e você não ter ficado atenta. Você ter se confundido, talvez você querer acreditar que aquilo era da parte de Deus para você. Porque o Espírito Santo não engana ninguém. Eu, muitas vezes, eu tive a bênção dos meus pais, eu tive a bênção dos meus líderes, mas eu não tinha a paz de Deus. Só que eu ficava tentando pensar, isso é coisa da minha cabeça, tá tudo certo, ele é crente, tá todo mundo abençoando, é isso aí. E às vezes a gente tenta se convencer que é algo de Deus para as nossas vidas. Então, assim, é muito complicado eu te dar uma resposta para algo tão específico, sendo que às vezes eu não tô ali naquele dia a dia, né? E eu também não conheço a fundo o seu coração, mas em vez de você olhar o porquê dessa situação, se pergunta para quê? Será que o Senhor não permitiu que isso acontecesse para te mostrar que você precisa se amadurecer mais? Será que o Senhor não está te ensinando a você, nos seus próximos relacionamentos, observar mais os frutos, o caráter dessa pessoa, a não ser deixada levar tanto por aquilo que você vê ou por aquilo que você escuta, mas de fato pelo caráter, pelos frutos que essa pessoa dá? Porque não basta ser crente, tem que ser um sacerdote, tem que ter frutos, sabe? Tem que ter conversão genuína. Será que o Pai não está permitindo essa situação para você se aproximar mais dele, para você ver aonde estava o seu coração de verdade, para você ver aquilo que realmente te levou a tomar essa decisão, que foi uma decisão precipitada? Porque não é do interesse de Deus que você sofra, não é do interesse de Deus colocar uma frustração na sua vida, mas às vezes nós fazemos escolhas que o Pai permite, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Pai com certeza às vezes permitiu essa situação não para o seu fim, não para a sua derrota, mas para te levar para mais perto dele. Porque tudo nas nossas vidas coopera para o nosso bem, quando você permite que aquela situação te molde. Porque existem dois tipos de pessoas, aquelas que se revoltam, que se viram contra Deus, ou aquelas que entendem que o Pai está no controle, que aquela tribulação veio, mas justamente para moldar o seu caráter, que veio para poder te ensinar algo, que o Pai está com você e que tudo nas nossas vidas vai cooperar para o nosso conhecimento e para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, não, sabe, eu sei que dói, eu já passei por isso. E veio a vergonha, veio a acusação de Satanás, veio, agora nada mais vai dar certo. Mas isso são mentiras. Você precisa entender para que isso aconteceu. E entender que toda a nossa vida vai nos levar para mais perto de Jesus, sabe? Pega a sua dor, pega o seu luto, pega a sua frustração e coloca aos pés dele, aos pés daquele que pode restaurar você. E entenda que o Espírito Santo sempre fala, ele não deixa ninguém enganado, sabe? E tudo é debaixo da soberania dele. Tem certas situações nas nossas vidas que nós vamos passar que a gente não vai entender o porquê. E se Deus quiser, Ele nunca vai precisar nos dar explicações de nada. Porque Ele é Deus. Às vezes nós fazemos Deus de Deus e a gente se esquece que a gente é servo, né? Então, assim, o Pai não tem obrigação nenhuma de nos explicar e de nos falar nada, sabe? Vai ter momentos nas nossas vidas que a gente não vai entender. Tem tantas coisas que acontecem, que a gente vê por aí, que não tem explicação. Uma pessoa saudável ter câncer, um garoto jovem morrer em um acidente. Tem situações que a gente não entende mesmo o porquê da permissão do Senhor, mas a gente deve confiar que o Pai sabe de todas as coisas e que lá na frente um dia, se Ele permitir, a gente vai entender.
E se a gente não entender o motivo, a gente tem que descansar e confiar que Deus é bom. Não importa a nossa circunstância, o Pai é bom. É até difícil de falar sobre isso, porque é pesado, sabe? Eu tenho até um pouco de receio, porque é fácil a gente falar, sabe? O difícil é viver isso, mas que o Senhor nos capacite e nos ajude a experimentar, sabe? Essa confiança, que não é fácil, mas é essa confiança que nós precisamos para viver nele. Amém? Então, gente, é isso, né? Estou esperando o Bruninho.